Bom dia, gente, tudo bem? Esse é o primeiro vlog do canal. Agora é mais ou menos umas 6h51 da manhã. Eu gosto de acordar cedo, acordar primeiro que a Alice, que é minha bebezinha de 1 ano, para poder ler a Bíblia com calma. Não é todo dia que eu consigo, mas eu tento. Gosto de tirar essa parte da manhã também antes dela acordar, para estudar um pouco. Quando eu consigo, eu faço isso. Mas esse é o primeiro vlog do canal. Eu quero contar para vocês como que está sendo minha experiência lendo o livro do Stephen King, Novembro de 63. Estou lendo pelo Kindle, tenho o livro físico, mas geralmente estou sempre com o Kindle, fica mais fácil para mim. Já li 28%, isso deve dar umas 150, 170 páginas mais ou menos. Tô gostando bastante. O King é um autor que é bem prolixo, gosta de viajar aí nas ideias, nas narrativas dele. Tô gostando. Tem alguns pontos assim que não me convenceu muito ainda na história, mas está sendo uma história gostosa de acompanhar. Quero saber o que o personagem, o que vai acontecer com o personagem, quais vão ser os próximos passos dele. Então eu tô gostando bastante. Isso daqui é uma introdução. Quero gravar mais para vocês conforme a leitura for avançando. Eu volto para conversar um pouquinho mais sobre esse livro com vocês. Vou falar um pouquinho dessa história para vocês. A gente conhece o professor Jack. Em 2011, ele é professor de inglês. Ele dá aula ali como se fosse um supletivo para pessoas mais velhas que não conseguiram concluir seu estudo. Ele tem um amigo, o Al, que ele tem uma lanchonete. E ele tem poucos clientes, a lanchonete dele tem uma fama ali, ele tem poucos clientes, mas o Jack é um dos seus clientes fiéis. Em uma noite, o Al chama o Jack e conta uma história que deixa ele sem entender muita coisa, mas que ele consegue viajar no tempo ali por uma toca na lanchonete, como se a lanchonete tivesse um buraco negro ali, que eles chamam de toca do coelho, toca da Alice. Eles conseguem viajar no tempo. O Jack faz esse experimento, já que o Al faz esse pedido para ele, ele faz esse experimento e volta ali para o ano de 1958. Então temos um livro sobre viagem no tempo. Quando ele retorna, o Al faz mais um pedido. Ele quer que o Jack volte para 1958 e salve a vida do presidente John Kennedy, que foi morto em 1963. No primeiro momento, assim, o Jack fica um pouco relutante, mas ele encontra um propósito, o propósito dele, que é ajudar um dos seus alunos. Um dos seus alunos, por volta ali de 58, 59, sofreu um atentado pelo próprio pai. Isso não é spoiler, tá? A gente sabe desde o começo do livro. O próprio pai dele matou a mãe dele, os irmãos, e deixou ele manco. Então, o Jack encontra nesse propósito
a resposta que ele precisava para voltar em 1958. Só que essa toca do coelho, ela sempre volta para o mesmo dia. Eu acho que eu marquei aqui. É sempre na data de 1958, o mesmo dia. Eles não conseguem alterar isso. 9 de setembro de 1958. Então, quando você entra nessa toca, é sempre para essa data que você vai voltar. E no presente, em 2011, você fica distante apenas 2 minutos. Não importa o tempo que você passar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos lá em 1958, no presente você ficará fora apenas 2 minutos. Então o Jack encontra esse propósito, um propósito dele também, de ajudar esse aluno, e ele topa e volta para 1958. A partir daí a gente vai acompanhar a história do Jack em 1958. Ele passa a ter outro nome, George, e como o atentado é só em 1963, ele precisa... Meu cachorro está aqui embaixo. Ele precisa criar ali a vida dele, criar uma história, se adaptar a uma cidade. Ele passa por alguma cidade, ele passa por Dallas, ele passa por a cidade famosa de It, esqueci o nome agora. Ele passa pela cidade de It. Quem já leu It fala que tem uma cena que é de It, que relembra It. Eu não li, então não sei, mas para quem já leu é bacana. E ele se instala numa cidade que chama Jude. Isso, Jude. E ele acaba criando uma vida ali, ele se torna professor, ele tem que criar a história que ele está escrevendo um livro, ele acaba tentando ali escrever um livro, e ele começa a ter relações nessa cidade. Então, para que chegue até 1963, a gente vai acompanhando a história do George. Ele vai e volta algumas vezes, para 2011, para 1958, em um certo momento ele se estabiliza ali e ele começa a criar a história dele, o roteiro dele, e só que muitas coisas acontecem. E no primeiro momento eu não achei convincente para mim o motivo do Jack ir para lá, porque salvar o John Kennedy era um objetivo do Al. O Al tinha muito forte isso. Eu achei que o Jack aceitou muito fácil essa ida para lá. Então isso não me convenceu muito. Foi um ponto na história que eu fiquei, não sei. Mas a partir do momento que ele viaja para 1958, é muito interessante acompanhar a história do personagem, as relações dele. Então eu estou gostando bastante. E estou em aí quase 60%. Lá para 70%, 75%, eu já quero voltar aqui para falar um pouquinho mais dessa história para vocês. Voltando para mais uma atualização do livro Novembro de 63 do Stephen King. No Kindle eu cheguei em 89% e no livro físico estou quase acabando, gente. 648, menos de 100 páginas para terminar essa leitura. Estou gostando bastante. Esse livro me surpreendeu, porque eu não sou uma leitora do Stephen King. Eu não leio livros de terror, não é um gênero que me agrada. Eu não assisto livro de terror, não assisto filmes de terror, então não é um gênero que eu consumo. Mas eu sei que o King tem outros livros, inclusive eu tenho outros livros que não seja de terror dele, mas Novembro de 63 me chamou a atenção por ser um livro romance histórico, por ser um gênero que é um dos meus preferidos, um subgênero que é um dos meus preferidos. Então eu queria muito ler esse livro. E o King me surpreendeu, porque ele é sim um autor prolixo, pelo menos nesse livro.
Mas conforme ele vai descrevendo, a gente vai se apegando muito ao personagem. O Jack aqui, ele faz essa viagem no tempo, né? No presente, ele é um homem que não consegue expressar seus sentimentos, que ele é conhecido pela ex-esposa dele por não conseguir chorar. Então, ele é um cara que não tem pessoas em volta dele, não tem grandes laços, não tem relações. E quando ele vai para 1958, isso muda muito. E ele acaba se estabilizando ali em Jude, que é uma cidade perto de Dallas, Texas, que é onde ele tem que evitar ali o atentado ao presidente. Mas é muito legal acompanhar, porque, como eu já falei, aqui o atentado é em 63, só que ele volta em 1958. Então ele tem um tempo ali naquela cidade, ele constrói relações, a gente se apega a ele, ele vai crescendo como personagem, a gente se apega aos personagens daquela cidade. É uma cidade pequena, uma cidade como se fosse uma cidade de interior. Então, o Jack vira professor ali naquela cidade, ele cria relações, a gente vai acompanhando aquela comunidade, vai se apegando àquela comunidade junto com ele. Eu gostei bastante dessa leitura. Estou quase terminando, estou ansiosa para finalizar, ver como que vai terminar, falta pouco. Acredito que entre hoje e amanhã eu finalize esse livro, mas é isso. O King me surpreendeu, eu achei que eu ia gostar, mas eu gostei mais do que eu esperava. Então, assim que eu terminar, hoje ou amanhã, eu volto para atualizar vocês. Oi, pessoal, voltei. Terminei em novembro de 63 esse pequeno calhamaço de 727 páginas. E o que falar desse livro? Novembro de 63 me surpreendeu positivamente. Eu achei que eu ia gostar, mas eu terminei ele ontem e aí eu precisei de um tempinho para mim conseguir absorver melhor tudo que tem nessa história. É uma história muito rica, muito cheia de camadas. O King misturou muito bem aqui a ficção científica com a ficção histórica. Tem alguns pontos que não tem como fugir quando você trabalha com viagem no tempo. Questão do efeito do caos, efeito borboleta, o que você faz aqui, o que acontece do lado de cá interfere do outro lado do mundo. Então tem algumas coisas que não tem como fugir. Mas o King conseguiu amarrar muito bem essa história, criou boas camadas, ele conseguiu dar vários pontos certos aqui nessa história, eu gostei bastante. A gente viaja no tempo com o personagem é um personagem que cresce a cada página, a gente vai se apegando a esse personagem. O King levar a gente para 1958 no Texas, lá nos Estados Unidos, é algo que faz a gente conhecer um pouco mais da cultura, conhecer um pouco mais dos Estados Unidos daquela época, ver o lado que não é tão bom assim também. Ele mostra um pouco do racismo, como o mundo funcionava mais severos em alguns pontos naquela época, como a ignorância permeava ali algumas ideias, algumas pessoas. Então, é uma viagem no tempo mesmo. A gente conhece um pouco daquela cultura, conhece sobre as comidas, as vestimentas, o cabelo da época, os carros. Então, a gente viaja junto com o personagem.
eu gostei bastante. Eu tô entre 4 e 5 estrelas. Não é um livro que, é o livro da minha vida, mas é um livro muito bom, que eu vou não decidir ainda, ele vai ficar aí entre 4 e 5 estrelas. Então, vale a pena a leitura, vale a pena permear aí por essas longas páginas, por essas 700 páginas. É um livro que eu indico, sim. É um livro que eu acho que eu ainda vou ficar com ele no pensamento alguns dias. O final desse livro, eu acho que é um final necessário. É um final que é ok, que deveria acontecer assim. Então, esse final ainda está rondando na minha cabeça. É um livro reflexivo, para você terminar ele e ficar pensando em muitas coisas. Seria isso, gente. Fica aí minha indicação, Novembro de 63, do Stephen King. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi o primeiro vlog do canal. Espero que vocês curtam, compartilhem, deixe aí alguma sugestão de algum livro que vocês queiram acompanhar eu fazendo o vlog, a leitura. E até o próximo vídeo. Beijos!